Sejam muito bem-vindos ao lado oculto do Prog Metal, aqui é Adam Guzmão. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma banda que tem um nome no mínimo peculiar, a Caligula's Rossi. Essa banda não é muito conhecida aqui no Brasil, mas lá fora os caras têm sim uma certa relevância, e eles estão mais ali pro lado aí do Prog Metal moderno, com um som bem próprio, assim, na minha opinião. Então, pega essa dica aí e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e sejam muito bem-vindos novamente a Síncope Metal, o canal onde o tempo é quebrado, a música é ousada e o mainstreaming é só opção. Inicialmente, a Caligula's Rossi foi fundada em 2011 na cidade de Brisbane, na Austrália. Só tinham dois membros, o guitarrista Sam Valley e o vocalista Jim Gray. Eles fizeram o primeiro disco chamado Moments from Ephemeral City. Esse disco foi feito totalmente de forma independente. Como o Sam ele é multi-instrumentista, ele tocou os outros instrumentos todos e o Jim ajudou na parte das composições também e na letra, né, das músicas. Ele sempre foi o letrista da banda desde o início do Caligula's Rossi e sempre com esses temas aí de crítica ao mundo, crítica à sociedade. Você vai ver que mais pra frente na discografia o assunto parece o mesmo, só que é de uma abordagem diferente. O disco fez muito sucesso na internet, com um estilo bem, às vezes experimental até, assim, misturado com jazz, com metal e um experimentalismo assim que às vezes pode até estranhar algumas pessoas assim que não tá acostumada muito com o prog metal moderno, né? A qualidade musical, tanto do Sam quanto do Jim, é indiscutível. Os caras realmente têm uma química perfeita, assim, combina perfeitamente, assim. E não é à toa, os caras realmente são estudiosos da música, estudaram em escolas muito renomadas lá fora, e tanto o Sam quanto o Jim, eles já foram professores, né? O Sam de guitarra e o Jim de canto. E na verdade essa bagagem que os caras trazem assim de jazz, o próprio Jim começou a cantar com 9 anos de idade e ele cantou em coral, depois estudou jazz, música clássica. Então aí você vê na verdade da onde que vem essa criatividade toda. E a mesma coisa o Sam. É tipo assim, o Sam ele tem uma entrevista que é bem interessante assim, que ele fala em relação o que é ser artista para ele. Dá uma olhada aí. When I think of an artist, I'm thinking of someone who's kind of engaging with forms that are outside of maybe the scene or the musical style within which they exist. So for us, it's like we've got a music that is kind of defined by heaviness, light and shade, a bunch of other qualities, but we're always kind of looking for something else. And that something could be musical, it could be paramusical, like it could be different lyrics or different concepts. But what kind of excites us, and certainly what I see as an artistic quality or something to strive for in an artistic sense, is to find things that are a little bit unique, a little bit strange, and I find that that's what stimulates me the most. So it's a very subjective answer. I think that's kind of what I would see as being artistic as a quality. But yeah, I think it's just all about striving for something that is a little bit different. It doesn't need to be a reinvention of the wheel necessarily, it's just something that is kind of stimulating and exciting in that sense. A explicação dele aí em relação ao que ele acha, o que é ser um artista, para mim ele descreveu a própria banda dele, o Caligula's Rossi. Os caras não têm medo de se reinventar, e é isso aí, a ideia é essa, na verdade. Na verdade, eu gosto do prog metal justamente por isso, porque os caras, eles não têm limite, entendeu? Às vezes causa estranheza, dependendo da música, dependendo do nível de experimentalismo que rola, né? Mas é isso que eu gosto, a surpresa, e é isso que ele falou, não é reinventar a roda, é chegar e fazer com que a ideia seja um pouco diferente do usual, né, do normal.
What the fuck are you W with that. It's genius! E com a resposta positiva em relação ao primeiro álbum da banda, o Sam e o Jim resolveu aumentar a banda chamando mais membros. Aí entrou o Zach Greensill na guitarra, o Dave Cooper no baixo e o Geoff Irish na bateria. E eles fizeram o EP Colossus com 2 músicas. E mais pra frente, os caras relançaram o primeiro disco Moments from Ephemeral City com essas 2 músicas bônus do EP, que é a Colossus e a Vanishes Rights. A Vanishes Rights é uma música bem diferente, assim. Aí você vê o que é o prog metal moderno, aí na sua essência, na verdade, né? Que realmente pode causar estranheza para algumas pessoas. Eu particularmente gosto pra caramba. Watch your step now, close your eyes or you might fall. E a curiosidade em relação ao nome da banda vem do famoso cavalo do imperador romano Calígula. Esse cavalo era tratado como um rei, o nome dele era Incitatus, e ele tinha 18 servos para cuidar dele, para você ter ideia. E como se não bastasse, o Calígula foi lá e quis nomear o cavalo como cônsul e sacerdote também. Então, o Calígula fez isso para querer provocar o Senado na época. E na minha opinião, a banda também vai nesse sentido de querer provocar também, colocando o nome da banda como o cavalo de Calígula. E na verdade, só que no sentido diferente, de querer mostrar os absurdos do mundo da gente, né? Então, na própria história, tem algo como o cavalo de Calígula sendo nomeado cônsul e sacerdote. Então, isso daí já é tipo assim, mostrar a farsa, né? A ideia contraditória do nosso mundo. E na minha opinião, isso é o intuito deles, de provocação mesmo. Tanto que nas letras do Caligula's Rossi, eles têm muito disso de questionar o mundo da gente, questionar a sociedade. E com certeza, acho que segue nessa ideia aí, né? Em relação às principais influências dos fundadores da banda, eles têm como influência o Stevie Vai, Steely Dan, Opeth, Tori Amos e um cara que eu gosto bastante que se chama Jeff Buckley. Pois é, tem uma entrevista do Jim que ele fala sobre o Jeff Buckley. Dá uma sacada aí. Jeff Buckley is a big one as well, which is probably more obvious. Sort of songs like Dragonfly, I definitely let the Buckley flag fly. E um fato curioso em relação ao Jim Gray é o que chamou a atenção para ele querer subir aos palcos aos 17 anos foi uma banda que eu não esperava. I remember looking at a TV and it was like one of the music channels, I can't remember which one, where System of a Down's Chop Suey, the clip for that came on and it just blew my tiny head off. I was just looking at it going, what was that? It was like a train going past, like right here. It's just whoosh, like what was that? Where I want to get on that train. And so there were a couple of little moments like that in that era which kind of made me like, yeah, I think I want to get on stage and do that. Sim, System of a Down. Nada a ver, né? Nada a ver com o Caligula's Rossi e muito menos com o Jim Gray cantando, né? Em 2013, eles lançam o disco The Tide, The Thief and River's End. Esse disco já conta com a gravadora Velkin Records e é um disco conceitual que conta a história de uns rebeldes em uma cidade que se chama River's End e tem um personagem que tem no título que é o The Thief, que seria o ladrão. Eles contam de uma forma cronológica, as músicas seguem uma cronologia perfeita para contar a história. Vale muito a pena escutar.
E na minha opinião, o disco ainda segue os moldes, tanto na temática do que eles querem contar a respeito, quanto na questão experimental também, do primeiro disco da banda. Vale a pena pra caramba, escuta aí. A partir daí, a banda começou a excursionar em diversos festivais ali da Austrália, junto com bandas como Mastodon, como Opeth. Então, os caras começaram a realmente a ter uma relevância dentro do cenário de prog metal, né? Com esse segundo disco, a gravadora Inside Out demonstrou interesse pelo Caligula's Rossi e em 2015 eles lançam o aclamado Bloom. Até hoje é considerado por alguns fãs como o melhor disco dos caras. Eu comecei escutando por ele e eu acho fantástico, um disco absurdamente técnico e de bom gosto musical. E esse disco, ele tem uma mensagem bem diferente dos dois discos anteriores. É um negócio um pouco mais positivo, as letras. E eu dou uma dica aqui, assiste o videoclipe que eles lançaram nessa época, se chama Firelight. Pra mim é belíssimo. A composição, os solos de guitarra do Sam. Poxa, é um timbre tão bonito, assim, junto com a voz do Jimmy, assim. Pô, colou tudo, a banda toda tá muito entrosada. Na minha opinião, assim... é um ótimo cartão de visita para quem não conhece o Caligula's Rossi. Escuta aí a parada. O Caligula's Rossi tem algumas mudanças assim no decorrer da carreira assim de membros da banda, tirando os principais, claro, né, os fundadores, que seriam o Jim e o Sam. Então, em 2016, o Geoff Irish, baterista, resolveu sair da banda e entrou o Josh Griffin. E em 2017, o Zach Greensill, guitarrista, resolveu sair e entrou o Adrian Golemby. Então, a saída geralmente, na verdade, o que acontece? Os caras só escolhem os caras a dedo, não é qualquer carinha que entra no Caligula's Rossi. Só os caras treta mesmo que faz uma diferença absurda. Então, musicalmente, a parada não muda muito, continua com alto nível de qualidade. Em 2017 eles lançam a música Will Song, Let the Colors Run, que eles lançaram junto com o videoclipe, na verdade para chamar a atenção para o próximo disco, o quarto álbum que eles iriam lançar. Neste mesmo ano eles lançam o quarto álbum In Contact, também um álbum conceitual, ainda com aquela ideia de superação, positividade, mas ainda assim, por ser um álbum conceitual, tem umas nuances assim meio sombrias assim para contar a história, mas vale a pena, é sempre um resultado de superação do ser humano assim que os caras querem passar a mensagem, né? Para mim, o In Contact é o melhor disco da discografia dos caras, é indiscutível para mim. Eu gosto do Bloom, tem aquela carga emocional, na verdade é uma característica do Caligula's Rossi ter essa carga emocional, né, na música, mas o In Contact levou isso a outro patamar, entendeu? Na minha opinião, é o disco mais assim completo, assim, do início ao fim para mim, é um disco que toda vez que eu escuto é realmente de arrepiar, assim. Então a história fala basicamente sobre 4 artistas em um mundo fictício que o álbum apresenta, que seriam o pintor, o escultor, o músico e o poeta. E é muito interessante a história, assim, vale a pena chegar e escutar. O próprio Jim fala que gosta bastante da história do poeta, que tem até um trechozinho dessa história aí, meio que ele recitando assim, como poesia, no meio do show. Dá um saque aí pra você ver. If you're going to cry, then cry havoc. It's the neighborhood pill pusher, a family man. It's our weakness.
It's our strength. Promise, understanding under children's skin and bone. And the writing on the wall you love was hand-penned by the censor. So spit in the cat's mouth. Em 2018 é anunciada a saída do baixista da banda, Dave Cooper. Ele saiu por questão de saúde e entrou um membro que já é muito conhecido da banda, que é o Dale Prince. Tanto que eles chamam o Dale de sexto membro do Sigur Rós, como também é chamado o Caligula's Ross. Então, já estava tudo em casa, né? Em 2020, eles lançam o álbum, o Rise Radiant. Esse álbum, infelizmente, caiu logo no início ali da pandemia e eles não conseguiram fazer turnê desse álbum, nada disso. Passaram 2 anos sem fazer turnê, nada. Só quando voltou, acabou a pandemia, que eles conseguiram fazer a turnê do álbum, então ficaram parados. Mas tem um lado que realmente é muito positivo em relação a esse álbum, que é o quê? É o que o álbum quer passar para quem escuta. Que, como os outros anteriores, o álbum quer falar sobre assuntos de superação, sobre você vencer obstáculos. Parecia realmente que ele foi feito para a situação que estava passando no momento com a pandemia, mas não, foi tudo coincidência, pura coincidência. E eu vi uma live de um vocalista do Haken, uma banda muito conhecida aí da galera aí do prog metal, que o Ross estava conversando com o Jim do Caligula's Ross e ele fala o quanto que o álbum dele ajudou ele nesse momento tão difícil da época lá da pandemia. Your record, it got me through a lot of this lockdown. Really? Yeah, I mean, just on a very basic level, I mean, I was using it for my daily workouts. I was going on a run every day. I live near the beach. I have this nice route. Great. Which I can take. And, I've seen some Instagram stuff that you've jumped get some exercise. And running's something I've always kind of hated, but like the Haken guys were going out on regular runs during the tour, and I was really lagging behind. So I was like, I've got to up my game here. Get some training in. You can't be that guy. No, and this was the perfect opportunity really, and that was a daily listen for me. I mean, there were some pretty pumped tracks on there that were helping me through, like push those extra miles, you know. So it's very nice to hear. Yeah, it's definitely one of my favorite records of yours to date. That's sick. Yeah. Thank you. E esse disco também conta com 2 covers, a Don't Give It Up, do Peter Gabriel, e a Message to My Girl, do Speech Ends, que é boa pra caramba. Se vocês não lembram ainda dessa música, é bem bonita. Escuta aí. E tem uma questão interessante em relação a esse disco, é que pela primeira vez o disco não foi só composto pelo Sam e pelo Jim. Na verdade, eles deixaram os outros membros também poder compor dessa vez. Então, todo mundo participou dessa criação aí do Rise Radiant. E é legal pra caramba, porque o disco ficou fenomenal, como sempre. Mas pela primeira vez, não feito somente pelas mãos dos fundadores da banda, né? Nessa época, eles lançaram o videoclipe da música Slow Violence. E tem uma curiosidade aí, quem dirigiu esse clipe foi o Adrian Golimay, o guitarrista da banda, junto com a ajuda do produtor lá, que é o Dale Prince, que é o baixista da banda também. Na verdade, o Adrian ele não só dirigiu, como também editou esse clipe. Ele, na verdade, ele sempre foi ligado a esse lado também aí do audiovisual, fez clipes para outras bandas também do prog metal. E é interessante pra caramba, eu gosto pra caramba do clipe da Slow Violence. E infelizmente um ano depois, em 2021, o Adrian sai da banda, que ele procurando outros rumos, saiu de boa com os caras lá, mas sempre acontece isso. O Caligula's tem essa rotatividade aí de membros, como eu tinha falado anteriormente. Well, I think that's a good time to end that. Thanks for paying attention. Thank you guys. Thanks very much. Espero que tenham gostado da dica de hoje, a banda Caligula's Ross. Se você já conhecia, comenta aqui embaixo qual disco e qual música favorita. E se você não conhecia, fala aí o que achou da banda. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e também entrar nas redes sociais. E obrigado mesmo por ter assistido a Syncope Metal. Até a próxima. Valeu!